Olá, meu povo, bom dia. Estamos aqui de novo, chegamos numa segunda-feira maravilhosa, para falarmos um pouco mais sobre Vassouras, né? Aquela cidade imponente, cheia de fazendas, né? Daquela aula. Ontem nós tivemos assim, um papo muito bacana com a Pitty. Ela começou a falar. Eu vou precisar. Vou me ausentar 2 minutinhos. Ô, Jorge, você vai ter que tirar o seu coisa, porque está dando microfonia. Então, aí nós estamos conversando com a pessoa ontem, ela falou muito bem sobre, começou a falar, né? Começou a falar. Ela chegou de volta ali pela. Olha só o que acontece com o Júlio. Júlio Rocha é o assessor da Fazenda São Luís da Boa Sorte. Ele hoje é que vai discursar, que vai falar sobre a Fazenda, que vai nos dar um apoiozinho direitinho. Ô, Júlio, chega seu assim um pouquinho para trás, que não está aparecendo o seu rosto. Isso. Não está? Tá bom aqui? Mais um pouquinho. Opa! Mais um pouquinho. Eu estou me vendo bonito aqui. Vou ficar muito longe. Nós também estamos vendo por aí, bonito aí, né? Então, a Alessi está por ali, de repente a Alessi entra um pouco, algum outro colega entra. Vamos continuar falando com o Júlio, né? Que é assessor da Fazenda São Luís da Boa Sorte. Eu não sei se ele está na fazenda, mas o tem ali. Aí não está dando para a gente, né? Tá muito alto aí o som dos bichinhos, né? Mas vamos conversando assim mesmo. A Pitty está de volta, né? Porque a Pitty, dentro da Fazenda São Luís de Boa Sorte, o Júlio vai falar, e ela também, né? Ela tem uma importância muito grande nessa fazenda, em apresentações nessa fazenda. Então, vocês vão ver também hoje uma outra Pitty. Além de ser a guia de turismo de Vassouras, ela também é atriz, né? Lá na Fazenda São Luís de Boa Sorte. Júlio, bom dia. Júlio Rocha. Seja bem-vindo à nossa live. Olha, é um prazer grande, Gelsa, estar aqui partilhando com vocês. É bom demais. E eu vou começar a falar pegando as falas da dona Pitty. Oba! Eu estou com bastante saudade. Também. E aí eu digo que é necessário, ontem eu falei, mandei um recadinho, dizendo que é necessário respeitar a Pitty. Uma pelo conhecimento e outra foi pela construção da vida inteira dela. Onde ela fala um pouquinho da vida dela, a maneira como ela construiu essa identidade dela. Eu tenho muito respeito pela Pitty, muito respeito mesmo. E é legal ter uma oportunidade assim para a gente dizer o quanto gosta da pessoa e o quanto respeita. Porque, na verdade, a Pitty é uma construção dela mesma. Ela se construiu, ela se fez. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, assim, para falar da São Luís da Boa Sorte, eu me amparo um pouco em toda a história que a Pitty contou ontem, né? Da construção da cidade, da construção da região, de personagens importantes. Quando eu cheguei a Vassouras, tem cerca de 10 anos, Pitty já era Pitty. Já estava ali fazendo a história, contando história, recheando o nosso imaginário de coisas. E ela fazia uma coisa que era importante, porque ela dava voz a uma personagem preta. Uma personagem preta. Era essa personagem preta que encantava todo mundo e que falava. Mas eu, de uma maneira ou de outra, recebia a informação da cidade pelas pessoas que não foi a Pitty, mas outras pessoas,
que falava assim, não, essa é a cidade dos barões. E aí eu comecei, curioso, pesquisar aqui, pesquisar ali, e a gente imagina que a cidade do Barão como? Isso aqui é uma cidade de preto, né? Os negros vieram para cá, cuidaram da riqueza desse lugar, cuidaram da riqueza desse país, mas a mão que moveu esse lugar, a mão que moveu a economia que a Pitt fala, lá entre o século XVIII e XIX, depois do século XIX, é a mão do escravizado, é a mão preta. E me incomodava muito essa história de cidade dos barões. Então, quando o Nestor, que é o dono do Nestor e Liliana, compram a fazenda, isso lá em 2004, a fazenda levou quase 10 anos para se reerguer em obras, porque a fazenda estava quase ruindo, a Pitt deve lembrar disso. Ela quase caiu, a São Luís da Boa Sorte. E a gente falou assim, como é que a gente conta essa história? De que maneira a gente conta essa história? A fazenda tinha passado por um processo de reforma, né, grande, agudo, de restauro, obedecendo uma série de normas, uma série de coisas. E aí os donos viraram e falaram assim, olha, a gente quer fazer alguma coisa no sentido de devolver um pouco para a população aquilo que a gente conseguiu ter aqui. Eles tinham um acordo com a Secretaria de Estado de Cultura de abrir a fazenda para visitação, porque as fazendas não eram abertas, não recebiam, a não ser a Ponte Alta e uma outra, duas talvez, a da Beth Dawson, mas as fazendas não recebiam. E aí a gente teve uma ideia que eu falei assim, puxa, mas o que a gente vai fazer? Vamos receber crianças, porque crianças elas vão entender como legado na construção do aprendizado, essa história toda. Então eu fui estudar, fui fazer uma pós-graduação em educação. E aí me deparei com a Lei 10.639, que propunha, né, uma nova visão sobre o ensino da história e a participação do povo negro, do povo escravizado, do povo que veio de África. Então fiz um projeto, o projeto foi apresentado à Secretaria de Estado de Cultura, foi aprovado, conseguimos um patrocínio e a gente tinha que montar o projeto para receber as crianças. E aí eu fui atrás das pessoas que eu não conhecia, Gelsa, na cidade. É assim que eu conheci Pitt, assim que eu conheci Jorge Epifânio e conheci outros tantos. E aí a gente monta um projeto para receber crianças da rede pública de Vassouras e região de graça, dando aula de história, dando, sabe, aula de campo, história, geografia, alimentação, recreação e, obviamente, educação patrimonial, conduzido pela Pitt e pelos professores, muita gente que esteve com a gente. E assim nasceu essa história da Fazenda São Luís da Boa Sorte com a Redondeza. Nós levamos mais de 12 mil alunos, 12 mil crianças da rede pública. Promovemos aulas de apoio para os professores da rede de Vassouras inteira, da rede de Miguel Pereira e parte da rede de Volta Redonda. Assim nasceu, foi assim que a gente abre as portas da São Luís da Boa Sorte, para que as pessoas olhassem, né, e entendessem que era aquilo que a Pitt fala hoje, que as crianças, os professores, aqueles que faziam história, que faziam turismo, que pudessem compreender essa noção de pertencimento que a Pitt falou ontem. As crianças passaram a pertencer à história. Nossa ideia era que elas se transformassem após a visita. E assim, eu agradeço muito a Pitt, eu agradeço muito ao Jorge. Eu acho que eles foram duas
estacas firmes na condução desse processo todo. Aí a gente recebeu essas crianças e começamos a contar uma história que a gente tinha acabado de construir um livro, né, sobre a fazenda. Ontem a Pete estava falando do povo que veio das Minas Gerais, Pete. Os fazendeiros, as famílias importantes. E aí a gente vai falar um pouquinho dos Gomes Ribeiro de Avelar, porque esses são portugueses, vieram lá de Santana de Carnota, de Portugal, para cá. E tem algumas histórias absolutamente pitorescas, e eu vou pensando aqui coisinhas que a Pete falou ontem que são absolutamente sensacionais. Aquela história de manter a riqueza em família, que a Pete falou ontem, na São Luís da Boa Sorte, isso era fato. Isso era fato, porque a Fazenda São Luís e a Fazenda Boa Sorte se juntaram e formaram a Fazenda São Luís da Boa Sorte. A São Luís da Boa Sorte é resultado da união de duas fazendas pertencentes à mesma família, que é um dos clãs, 4 clãs fundadores de Vassouras, que são os Gomes Ribeiro de Avelar, que deu uma penca de barão, visconde, uma turma importante, com uma relação muito próxima da nobreza aqui no Rio. Então, assim, a São Luís, ela pertenceu ao Francisco Gomes Ribeiro de Avelar, que foi o filho escolhido para ser o homem de negócios. Ele não morava na região, ele morava no Rio de Janeiro. Então, essa fazenda coube a ele, porque o pai, em 1829, fez a partilha ainda em vida. E a fazenda Boa Sorte coube a Quintiliano Gomes Ribeiro de Avelar, que foi um coronel, foi um chefe de armas e tal, um cara importante também, né, naquela época. Só que, não tomar muito tempo disso, porque daí eu quero que a Pete entre daqui a pouco para falar também. O Francisco, ele casa em 1840 aqui no Rio de Janeiro, na verdade na matriz de Niterói, né? Que ele casa com uma lisboeta, Dona Feliciana José, que não tinha nada a ver com fazenda, era uma mulher de cidade. Só que o que acontece? Para azar dele, meu Deus, da família, em 1841, o rapaz morre, Gelsa. Morreu, tadinho. E aí, o que a família fez, lembrando a Pete? Pega o Paulo Gomes Ribeiro de Avelar, que era o filhinho mais novo, que tinha ganhado umas terras que não eram a São Luís, e manda ele para o Rio de Janeiro, para casar com a viúva. Porque imagine se a viúva lisboeta, esperta, de cidade grande, vem para cá e pega a grana toda e vai embora. Opa. Então a família manda para lá e o Paulo casar. Mas azar do Paulo, o que acontece? A Câmara Eclesiástica, aqui no Rio de Janeiro, proibiu o casamento. Não tem casamento. E aí eles tiveram que fazer súplicas e mais súplicas. Suplicaram ao imperador, suplicaram não sei o quê, até que o bispo da cidade mandou uma súplica ao Papa. Você vê como essa gente tinha poder. Isso que a Pete falou ontem. Essa súplica vai para o Papa, e aí, depois de muito tempo, eles permitem que Paulo Gomes Ribeiro de Avelar despose a viúva do irmão e case com ela na matriz de Pati do Alferes, e ele vira dono, junto com ela, da fazenda de São Luís, né? Isso é parte, né, de um pouco da história da fazenda, da história da família. Isso está no livro da fazenda, inclusive com os documentos, as súplicas originais que a gente conseguiu aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Tem muita história guardada ali. Outra história dessa coisa de casamento foi que o Quintiliano, o dono da Boa Sorte, casa com a sobrinha, com a filha da irmã, e com ela tem filhos, né? Aí você vê como essa história que a Pete contou, ela tem exemplos muito
latentes em toda a história do Vale do Café e dessa coisa da manutenção da riqueza. E aí é um pouco da história do povo, do baronato, do povo grande. Paulo Gomes Ribeiro de Avelar vira barão em 1860, barão de São Luís, né? Vai morrer na década de 1870. E a dona Feliciana José, quando ele morre, mete o pé da fazenda, sai fora. E eu queria contar a história dessa mulher. Queria fazer um livro contando a história dessa mulher. Mas assim a fazenda... Hã? Vamos aguardar esse livro. Mas assim a fazenda se apresenta, a gente começa com o projeto, abre as portas e faz um projeto espetacular durante 3 anos e começa a contar toda a história. Mas o gancho desse projeto, a coluna vertebral desse projeto é a história do negro escravizado. É a Lei 10.639. Ali eu acho que a gente rompe com essa história só do baronato, na região do Vale do Café, e o negro começa a ter vida, vida mesmo. As crianças passam a amar o Epifânio, a Mariana Crioula. Todas as crianças tinham verdadeira paixão por essas duas personagens. A gente reconta a história, a gente cria uma história de valor para as personagens do século XIX negras, dentro da Fazenda São Luís da Boa Sorte, que é um divisor de águas. É um divisor de águas. Né? Epifânio Moçambique, que não era nem conhecido, hoje ele é conhecido por todo mundo. Qualquer criança que tenha ido à Fazenda São Luís da Boa Sorte fala, e o Epifânio? E a gente teve muita sorte, porque o Jorge incorporou essa personagem como fora a personagem da vida dele. Então, a gente teve muita sorte com isso. A Pitty deu ao projeto todo o acúmulo que ela tinha de história, de trabalho, ela dedicou ao projeto. Isso deixou marcas. Hoje, a São Luís da Boa Sorte é marcada, muito marcada, por essas duas personagens. Epifânio Moçambique e Mariana Crioula. Então, nós temos uma fazenda do século XIX, data que as terras são de 1835. Temos um casarão espetacular, neoclássico, que foi restaurado, quase 10 anos de restauro, que quase caiu, né? Levaram as portas, levaram as janelas, levaram tudo. E a gente, de uma maneira ou de outra, os donos tiveram que correr muito atrás para fazer. Eles tiveram muita ajuda também, porque conseguiram aprovar projetos que ajudaram nessa questão do restauro. A fazenda depois foi tombada pelo INEPAC, é uma fazenda tombada. Hoje, além das visitas que ela recebe, do turismo pedagógico, de toda essa história, é um hotel. Há cerca de 3 anos ela foi paulatinamente entrando nesse viés, nessa rotina da hotelaria. Somos um hotel boutique, é um hotel espetacular, um hotel bacana, bem diferente dos hotéis, com um tipo de serviço muito especial, voltado para hóspedes especiais, mas a gente não desliga, né, do nosso projeto principal, que foi o projeto pedagógico, que está parado, né, mas é o projeto que a gente mantém vivo, porque mantém viva a construção do ideário desse país, da história desse país, para que as pessoas entendam que a mão de obra que forjou, a mão de obra que construiu, sabe, é uma mão de obra escravizada, para que entendam o processo social porque esse país passa até hoje. Então, o Vale do Café Fluminense é berço da escravatura, sabe, barra pesada no que aconteceu no ciclo áureo do café. O ciclo áureo do café, que tem esse áureo de ouro, ele, para os negros escravizados, ele foi um ciclo horroroso, né? Muito ruim, que eu digo sempre que o café fugiu porque já não aguentava olhar as condições de quem tratava dele. Porque o café foi para São Paulo, não foi para São Paulo porque a terra era roxa ou alguma coisa assim, porque a terra era melhor.
É porque a economia no Vale do Café já não sustentava aquilo, né? Como é que você pega e você mantém pessoas trabalhando por uma refeição sem receber dinheiro, sofrendo castigos? Quando vieram as leis que foram tratando do abolicionismo, estava claro que ia haver uma derrocada no Vale do Café. Por quê? Porque a plantação de café em São Paulo já era dada por outras bases. Era o pessoal europeu que tinha vindo, o pessoal asiático, que já vinha ganhando terra, com salário, como meeiro, numa condição completamente diferente dos negros escravizados que vieram de África, que vieram numa condição adversa, muito ruim. Então, a gente conta essa história na Fazenda para as escolas, para os alunos, para mostrar para eles que a gente tem consciência disso e que a gente tem consciência do valor da mão de obra, sabe, da criatividade, da beleza, sabe, do conhecimento do povo que veio da África. A gente não quer que esqueça que eles trouxeram, sabe, toda a beleza da sua música, dos seus ritmos, da sua culinária, sabe, da metalurgia, da ciência que existia em África naquela época já, que as pessoas não falam. Toda a construção se deu em cima do conhecimento do povo africano que veio nos ajudar a construir essa nação, né? Então, o que hoje a gente faz na São Luís da Boa Sorte é restabelecer a ordem da história. A gente restabelece a ordem da história. Isso falando das visitas, falando dessa componente da educação. É lógico que a gente tem, né, a educação patrimonial, que são as visitas no casarão, que a dona Mariana Crioula faz muito bem, né? Fala de tititi, de não sei o quê, de velhinha que apaga, daquele trelelê todo que eu não domino, mas ela domina. Então, tem essa educação patrimonial que eu escutei da superintendente da Secretaria de Estado de Cultura, que era o único projeto de educação patrimonial no estado do Rio de Janeiro. E que tinha valor. Ela falou assim, vocês têm o único projeto de educação patrimonial desse estado. Olha, e foi por isso, talvez, que a gente ganhou o prêmio Rodrigo Melo Franco, do IFAM, em 2017. A versão do Rio de Janeiro, a São Luís da Boa Sorte ganhou o prêmio Rodrigo Melo Franco de promoção e difusão do patrimônio material e imaterial no estado do Rio de Janeiro. E aí, esse prêmio a gente divide com Mariana Crioula, com Dona Pite, Dona Andréia, com Jorge, com Epifânio, porque nessa vida, e a gente está aprendendo muito disso nessa pandemia, embora a gente esteja sozinho, preso em casa, que a gente não constrói nada sozinho. Né? A gente constrói dando a mão, segurando. Então, ninguém larga a mão de ninguém para a gente ficar mais forte. Principalmente nós, negros. Nós, negros. Aí eu vou partilhar um pouquinho com a Pete, para que ela fale um pouco mais, bote água na boca do povo que talvez esteja assistindo essa live, que tenha vontade de ver, de ver de perto a beleza da São Luís da Boa Sorte, a sua capela, né, de cerca de... Nós temos documentos da década de 1850, daquela capela maravilhosa, para 120 lugares, que tem uma história recente, da história do Frei Galvão, que a gente tem lá, um Frei Galvão, uma imagem do Frei Galvão, tamanho original, benta pelo Papa Bento XVI, é uma história muito legal. Fazemos missa todo dia 25 de cada mês, em louvor a Frei Galvão e a São Luís de França. Temos uma história espetacular que recheia esse imaginário da região do Vale do Café, né? Temos o Memorial do Negro Escravizado, temos o Museu do Café, o único Museu do Café registrado no Rio de Janeiro está dentro da Fazenda São Luís da Boa Sorte. Está ali. Nosso Jardim do Café, que está ali do lado, para que as pessoas vejam, se encante com isso. Né? Temos agora um projeto espetacular de reflorestamento e estamos caçando pontos de água dentro da fazenda, recuperando nascentes, porque a região está ficando seca.
Então, estamos replantando, as crianças vão para lá, plantam muda de árvore, ficam por lá. Jorginho tem acompanhado isso também. Então, temos o projeto Mata d'Água, que estamos fazendo o restauro da região através da agrofloresta. Temos tanta coisa lá, cara, para as pessoas verem. Além do casarão, né, que recebeu o Conde D, tem lá o Quarto do Príncipe, né? Então, poxa, temos tantas outras coisas lá para que as pessoas vejam. E não só ela. É bom ressaltar, existe a São Luís da Boa Sorte, que é um encanto maravilhoso, mas também existem outras fazendas que recebem, né, na região, também com histórias espetaculares. Todas elas têm uma personagem diversa, maravilhosa, cheia de historinha, cheia de coisa escondidinha para contar, né, que a gente imagina como tenha sido a vida naquele século XIX, não é, Pete? Verdade. Então, gente, o que o Júlio está falando aí retrata muito bem a nossa história, né? E, assim, as escolas, né, assim, os guias que estão, né, nos assistindo, ou que vai nos assistir depois, as escolas procuram sempre confirmar para os alunos aquilo que aconteceu na história do Brasil, a verdadeira história. Então, Vassouras é uma cidade cheia, abarrotada de histórias. Né? Tem algumas coisas que as pessoas dizem, é lenda, não é lenda. Participe, claro, evidente que os nossos guias, os nossos atores, vão retratar também algumas coisas né, de lendas e tal, florear um pouquinho mais. Mas, assim, vão a São Luís da Boa Sorte. Hoje, essa é a primeira fazenda que nós estamos abrindo o nosso espaço para as fazendas se apresentarem aqui. Porque, aos pouquinhos, vai sendo aberta às cidades e, assim, vocês vão procurando uma maneira própria de conseguir levar os alunos até lá. Né? E também, não só os alunos, mas todos os outros nossos públicos, nossos clientes que não conhecem a São Luís da Boa Sorte. É uma fazenda bem completa, tá? Com tudo isso que o Júlio falou ali e mais do que o Jorge que a Pete vai falar. Tá? Eu dar a palavra agora para a Pete, ela vai se apresentar, porque ontem ela fez uma live maravilhosa, mas tem muita gente que não assistiu a live de ontem. Está escuro aqui, eu vou acender a luz. Pois é, vai lá. Pete, é com você, daqui a pouco eu jogo. Bom, boa noite a todos, boa tarde, né, que ainda é 5h35. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui nessa live com vocês, com o Júlio, com saudade, Júlio, de estar com você, com o Jorge, né? E, assim, está falando da São Luís da Boa Sorte, com esse projeto maravilhoso, ao qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, juntamente com o Jorge e toda a equipe que trabalha na Fazenda São Luís da Boa Sorte. Uma fazenda simplesmente maravilhosa, né? Como eu falei ontem, as fazendas são lindas, maravilhosas. A São Luís é belíssima, vocês têm que ir visitar. Nós vamos falar aqui da São Luís, mas nada como você pegar e marcar e visitar São Luís para vivenciar, porque são momentos incríveis e únicos. Não tem como você falar de cultura, você falar de história, você falar de tradição, você falar de cultura material e imaterial, né? A gente falar de patrimônio material e imaterial, sem a gente visitar, vivenciar, sem ir nesse lugar. Verdade. Vocês vão ficar maravilhados com a história que circunda, com a história que passou por esse lugar. Né? O casario, a arquitetura da casa é fantástica. O mobiliário que você encontra na casa, a cada sala, né? A cada véu que se abre, é desvendado muitos mistérios do passado. Então, assim, cada fazenda ela tem sua história pitoresca e lá tem suas histórias pitorescas. Então, vale muito a pena conhecer. Eu amo. Fazer a visita dentro da casa é mágico. Mas quando você entra naquela senzala, meu Deus, é algo único. É algo único. Você tem que sentir na pele.
E você sente na pele uma energia muito maravilhosa. Você entra ali com toda uma história de ancestralidade. Você sente essa ancestralidade na história que nós contamos. Nós vamos contar ali um pouco do momento da resistência do nosso povo, a forma que eles viveram, a forma que eles lutaram, as músicas que eles cantavam, né? Cada canto entoado, né? Você vai sendo contado através dos painéis que existem nesse museu, nesse espaço do negro escravizado ali. Você tem painéis que vai contando um pouco dessa história do nosso passado. Tem máscara, tem objetos, e cada objeto, cada máscara, cada coisa, o chão, terra batida, você vai observando e você vai se encantando com essa história. Mesmo porque quando a gente entra lá, para entrar, a gente já entra com todo um respeito de toda uma história de um povo, que é que viveu e construiu a história do Brasil. Mas foi com muita força, muita resistência, muito amor, né? Então, assim, é algo assim que eu não consigo dizer para você com palavras. Você tem que ir para vivenciar. São vivências, né? O turismo, ele traz isso, ele traz a experiência, ele traz a vivência. Ele traz esses momentos mágicos e únicos, onde muitas crianças que não tinham noção dessa história do Brasil, que não tem noção do que se passou, como foi construída a história do nosso povo, é muita coisa que fica no imaginário, e que, na verdade, eles não têm a experiência e a vivência. Quando você coloca essa criança dentro de um espaço, que ali aconteceu tudo aquilo, toda uma história que ela viu no livro, porque não é a mesma coisa, você lê a história é uma coisa, e você vivenciar estando no espaço de memória é totalmente diferente. Nesse espaço de memória, você vai ter experiências únicas, e só visitando, só indo vivenciar nessas fazendas, que você vai ter essa. E ali na Senzala, eles têm tanto uma experiência no som, na dança, na música, na cultura, na tradição, em toda a sua história, e todo esse legado que foi deixado pelos nossos irmãos que aqui foram escravizados. Então, a gente sempre, eu, Jorge na Senzala, o Marcelo na Casa Grande, né, com toda a equipe, a Gabriela, que é a professora de história do projeto também, que faz todo o trabalho do lado de fora, mostrando o quadrilátero funcional de uma fazenda. Então, vem mostrando como que o café era plantado no morro, de que forma que o senhor se posicionava, né? De que forma a hierarquia que existia na Senzala, negro porta dentro, negro porta fora, né? Então, assim, ele vai começar a compreender toda uma história. Assim, eles vão aprendendo de uma forma totalmente diferente. Nunca mais ele vai esquecer. Nunca mais. Ele vai sair. Porque a gente costuma dizer, a gente tem que desconstruir para construir, não é? Há muita coisa que a gente fala desde o tempos passado, que foi passado de pai para filho, e a gente aprendeu assim, e a gente reproduz assim, né? Mas agora a gente tem que desconstruir, a gente está vivendo um momento novo na história. A gente está vivendo um momento em que a gente quer mudar muita coisa, e é só através da educação que a gente vai fazer isso. As pessoas vão sendo transformadas, e a cada dia nós somos possíveis à transformação. E nós somos transformados, nós mudamos a cada dia. Com cada ponto de conhecimento que é passado, cada ato, cada ação, a gente é transformado. E assim as crianças vão sendo transformadas com conhecimento. Através desse conhecimento que vai se abrir muitos horizontes, que vai mudar muita coisa que ela pensava e que ela vai ver que não era bem assim, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, mas é muito importante esse projeto. Esse projeto que a São Luís abriu as portas
né? Foi um projeto maravilhoso, ao qual tenho orgulho de fazer parte. Era uma viagem ao tempo dos barões escravizados do café, baseado na Lei 10.639. Eu acho que todas as crianças, elas têm que ter essa oportunidade de vivenciar isso. Eu acho que, assim, o turismo pedagógico é importantíssimo, porque a gente tem que ver além dos livros, extramuros, né? A gente tem que realmente trazer essa criança para uma realidade, para algo que aconteceu no nosso passado e que vai ser transformador no nosso presente, né? E a gente fala de tudo ali dentro, de tudo que você possa imaginar dentro dessa temática, né? Então, é muito transformador, eu vejo desta forma. É de fato. Fala, Júlio. É de fato, eu acho que tem uma coisa assim, a gente tem muito que agradecer aos donos da fazenda que permitiram essa visão. São pessoas de bem-estar social bom, né, brancos, que poderiam fazer, não, ficar nessa onda do barão. Mas eles compreenderam a necessidade de fazer algo diferente, de fazer algo verdadeiro, de cumprir o seu papel. Se era para fazer algo grande, eles tiveram a sabedoria de escutar. Se falei, quer fazer algo grande? Então vamos mexer no que tem que mexer mesmo. Vamos estar amparados por uma lei, 10.639, vamos ter a cena toda ali à nossa mão, que é a fazenda, né? O ciclo áureo do café aconteceu nas cidades do Vale do Café, então está tudo ali na nossa mão, é só querer fazer, é só ter vontade de fazer. E assim agradecer que eles tiveram essa vontade, abriram mão, nos deixaram trabalhar, nos deixaram fazer. Ganharam muito com isso também, né? Ganharam respeito. Ganharam respeito das cidades, ganharam respeito das secretarias municipais de educação, das professoras, das diretoras das escolas, das secretárias, ganharam respeito. Das crianças também, isso. E elas também puderam ver muito além da visão eurocêntrica empregada dentro da própria escola. Porque a gente provocou, né, Pete? A gente sacudiu com elas. Tem que mexer. A gente sacudiu com elas. Tem que poder sarar, não é assim? Exatamente, elas tiveram que rebolar. Aí, como a gente viu, Gelsa, que havia dificuldade, a gente trouxe os professores da UERJ, né, historiadores, pessoal da geografia com pesquisa, o pessoal do mestrado, e deram formação para 500 professores com base na Lei 10.639. Nós, a Fazenda São Luís, deu formação para mais de 500 professores para aplicar a Lei 10.639 em sala de aula. Isso é um orgulho nosso, um orgulho muito grande. É uma fazenda com um diferencial muito grande. As pessoas precisam realmente ir visitar e ver. Quando as portas estiverem abertas para o retorno, né? Sim. Que agora, nesse momento, eu acredito que não estão recebendo, né, ninguém ainda. Mas, assim, o retorno do turismo, o retorno pedagógico vai ser um pouquinho diferente, né? E quando isso acontecer, não percam a oportunidade. As pessoas... Venham, tem tanta coisa bacana para ver. Museu do Café, a Senzala, que é o Memorial do Negro Escravizado, sabe? A Capela de São Luís de França, o Casarão, né? O Lago, o nosso projeto Mata d'Água, toda a nossa parte, nossa fazendinha, nossa horta. Olha, muita coisa legal para ver. E você pode ficar hospedado, né? Tem que lembrar isso. Quem quiser pode ficar lá com a gente. Nossa, é maravilhoso. Vai ver o jantar do Barão às sextas-feiras, noite de queijos e vinhos. É uma experiência espetacular. Então, Júlio, pode fazer um tour completo, né? De ir numa sexta. Todo. Isso. Porque a riqueza de informações e de recreação
que é feita durante o dia é maravilhosa. A pessoa não quer sair da fazenda. Então, se fizer a hospedagem na fazenda, ainda tem à noite mais recreação, mais apresentação, Nossa, mais... à noite de sexta a gente tem jantar do Barão, à noite de sábado a gente tem música ao vivo, queijos e vinhos, sem contar a cozinha, né? Capite não gosta muito da comida de lá, não, entendeu? Não gosta muito da comida da nossa chefe, tia Maria. Maria Asa, é uma delícia, é ó concura essa comida. Não tem uma pessoa que vai lá que não sai falando dessa comida, né? É uma comida maravilhosa mesmo. Uma comida maravilhosa. Comida muito baseada no que a Pete falou, dessa invasão mineira, né, que teve na região. Tanto que a região do Vale do Café Fluminense, ela é muito influenciada por Minas Gerais. Eu sempre brinco com meus amigos de Juiz de Fora e digo que eles são menos influenciados por Minas do que a região do Vale do Café, que a região do Vale do Café Fluminense parece mais mineira. E Juiz de Fora parece mais carioca mesmo, né? Eles gostam mais do Rio de Janeiro. Mas essa invasão mineira, ela está muito fundada na gastronomia, nessa comida de fazenda. E que é uma comida, meu amor, vou te contar. Tira o chapéu, assim, né? Assim, né? É assim. Então, maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Júlio, nas nossas lives, nós, desde o mês passado, nós fizemos assim, uma modificação não, acrescentamos algumas coisas. Porque assim, eu sou apaixonada pela gastronomia. Então, eu trabalho com aula de gastronomia há muitos anos, mais de 30 anos. Né? Então, muita gente não sabia, muitos dos nossos colegas, né, de turismo não sabia desse outro braço que eu tenho. E agora, com as lives, eles começaram a observar. Porque eu chego no Oriental com uma doma e dou lá uma dicasinha de uma receita de culinária. Até eu estava falando com a Pete, há alguns dias atrás, e pedindo a ela uma receita de lá de Vassouras, que é para a gente apresentar aqui. Com certeza. Aí perguntei também de você uma receitinha. Cara, mas eu não tive com as cozinheiras. E eu preciso pegar com elas, é autorizado. Pois é, então, mas uma receitinha básica, qualquer que seja rápida. Vou trazer. Vou trazer uma receitinha básica. A gente coloca na live daqui da Fazenda, porque cada live tem a sua receita específica, né? Então, a gente pode estar colocando uma receitinha de café, de uma bebida de café, de um bolinho maravilhoso. Gente... Olha, eu assim... Lá elas fazem um pudim de café, né? Que é meia cara da Fazenda. Fazem um pudim de café que é mais ou menos, entendeu? É mais ou menos assim. Eu gosto, né? Mas eu gosto de tudo. Mas elas fazem um pudim de café. Ela faz um pudim de café maravilhoso. Mas o que eu gosto de comer mesmo é o simples. Eu gosto de comer o simples. Então, quando a tia Maria ela fala assim, que eu chego do Rio, chego lá, e ela fala, você quer comer uma coisa? O que você quer comer? Aí eu falo assim, eu quero comer aquele anguzinho mole, com uma galinhazinha, com uma galinhazinha, e quero aquele gilozinho que você faz fritinho, assim, uma coisinha assim, bananinha cozida. Aí ela faz aquele pratinho. Uma vez que ela fez, eu levantei e fui lá, dar um beijo, e na hora que eu estava comendo, eu quase choro de emoção, porque aquilo ali é só amor que está contido ali, quando ela faz. É amor puro. Amor puro. Você vai comer, você come uma comida, um prato, mas aquele prato, além do alimento, além da carne, além do grão, ele é um prato lotado de amor. É isso que tem na comida da tia Maria lá. Isso que tem lá na Maria. Sim. Eu queria ver se o Jorge... Eu queria ver se o Jorge conseguia falar uma coisa muito
mas se ele conseguir falar, né, a gente deixa ele falar. Então, abre aí seu microfone, fala aí alguma coisa. Quem vai falar, né? Tá conseguindo ouvir? Não, tá microfone. Infelizmente, realmente não dá para. Sim, com certeza. Não dá para falar, olha, gente, porque eu tô com microfonia. Nossa, Jorge! Ô, Jorge, se você não conseguir falar, não importa. Só você aparecer aqui já é tudo. Já é tudo. Esse sorrisão aí, Ô, Jorge, sensacional. A gente vai falar com você. A gente vai falar com você. Personagem, pessoa que é ali dentro daquele altar de, né, como nós vamos falar, de tradição, né, assim, bem focado ali dentro da nossa história, né? O Jorge tem uma função, ele como ator ali, ele atua, sabe, num show. Ele, a Pitty e outros atores também que tem lá, é só vocês vendo, não tem como definir. Mas a Pitty vai falar um pouquinho do Jorge, da atuação do Jorge, porque, infelizmente, ele não consegue falar ali por causa da microfonia dele. Não dá para a gente entender. Pitty, fala aí, minha querida. Bom, o Jorge é fantástico, né? Ele me chama de mãe preta. Né, ô mãe preta? Aí eu falo, é meu filho, né? Porque ele mora no meu coração. O Jorge era tímido antigamente, né, Jorge? Muito tímido. Aí eu peguei e puxei ele para Senzala comigo para fazer apresentação comigo lá na Senzala. Falei, vamos, Jorge, fazer apresentação comigo na Senzala, que eu queria que tocasse o atabaque. Né? Aí ele foi para tocar o atabaque para mim. Aí depois ele começou só crescendo nessa área. Que aí do atabaque, eu falei, vamos cantar tal música? E aí ele foi se encaixando. Aí ele já fazia capoeira com Marquinhos Chocolate, que é um capoeirista maravilhoso daqui da cidade de Vassouras, nosso grande mestre, gosto demais, tem um carinho, e ele tem um axé naquela mão dele, meu filho. Quando ele toca o tambor, nada para, né? É uma benção só. E aí o Jorge veio, aí ia fazer a capoeira, aí a gente começou a dançar o jongo lá dentro da senzala, junto, e ele cresceu muito, Jorge, ele é um grande ator. Ele é um ator maravilhoso, fantástico. Eu sempre falei com o Jorge, ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu amo muito de coração. Que Deus abençoe muito o Jorge. Né? Tudo que ele pega para fazer, esse menino, olha, ele é totalmente artístico, né? O Jorge, ele é totalmente artístico. Mas ele se joga, entendeu? Se temos que fazer um projeto, vamos embora, ele se joga. Ele faz com amor, com carinho, com entrega. Isso é muito importante nas pessoas. Quando fizer alguma coisa, que faça, que dê o melhor de si. E o Jorge é essa pessoa, que sempre quando ele vai fazer algo, ele dá o melhor dele. Voltei, então... caí e voltei. Tá bom, tá ótimo, que a Pitty está se... Ô, Jorge, você está se escondendo na sombra aí. Vê aí né, passou a luz, Jorge. Está muito escuro. Não é para sair, criatura. É uma luzinha só. Então, o Júlio, nós estamos chegando quase ao finalzinho da nossa... Isso! Então, agora dá para ver, criatura. Nós já somos criaturas pretas. Aí no escuro... Graças a Deus! Graças a Deus! Nós não podemos ficar no escuro, não, aí, ó. Agora graças a Deus! Somos pretos, poderosos e orgulhosos. Não estamos aqui de bobeira, não. Alô, Deus! Então, aí nós estamos vendo aí, nós não vamos entrar no mérito dessa questão nesse momento, nós estamos vendo aí alguns movimentos acontecendo aí, né, pelo Brasil afora, pelo mundo afora.
E nós temos que ter a certeza de que temos um plano, temos um objetivo, né, de trabalho, de vida, de rede social, de tudo, e que essa inclusão ela tem que ser mantida, né, e nós temos que olhar a história do nosso país como história não de um passado longevo, tá? De um resultado nesse presente. Né? E aí gostaríamos realmente de agradecer, né, ao dono da fazenda por dar esse espaço enorme para que a gente possa se abraçar, possa chamar aí todo esse povo que está na nossa live, todos esses agentes de viagem, os guias, né, os colegas nossos estão aí, alguns clientes, né, para ir dar um pulinho lá em Vassouras. Olha Vassouras com aquele olho de majestade e observa as fazendas. E aí vocês vão ver realmente as belíssimas fazendas que tem e a história, sentir um pouquinho da história daquilo. Por que tem aquelas fazendas? Por que a Vassoura é tão imponente? Né? E por que nós estamos vivos para viver isso? Tem algumas, a Gisele, que está aí, que adora sair com o marido dela pelo mundo. Vai lá na fazenda. Pega sua mãe, sua filha, alguns colegas, e vai para a fazenda São Luís da Boa Sorte. Essa é a primeira fazenda que a gente está apresentando. Realmente, no site de Vassouras, vocês podem observar mais, assim, bastante foto dela. Eu até coloquei alguns aí nas chamadas, mas vocês vão poder observar bastante foto dela e o projeto que o Júlio tem tanto orgulho de dizer que ele, a Pete, mais algumas pessoas investiram e estão ali nos aguardando para participar disso. Né? Eu acredito... Cadê? O Jorge já foi embora de novo. Então, eu acredito nisso. Olha, nós estamos aqui, também aqui na live, com alguns colegas, né? A Elvira, a Marilene, né? Alguns colegas aqui, Célia, mas obrigado, Torricelli. O Torricelli, ele tem uma importância aí, né, na nossa Secretaria de Turismo, que ele é o coordenador do turismo rural e o turismo rural, de aventura, enfim, ele é uma pessoa assim, bastante centrada nessa vertente nossa aí. Entendeu? Então, eu agradeço ele estar ali, estar assistindo, né? E eu não sei se ele conhece a fazenda. Se ele não conhece, vai lá dar uma olhada, né? Vai fazer trilha lá, vai fazer trilha com a gente. Vai conhecer o projeto Mata d'Água, né? Vai comer um feijãozinho bom com a gente lá. Eu acho, Gelsa, que o nosso papel é o papel do trabalho de inclusão. Nós devemos incluir. Não há nada mais demodé do que exclusão. Não há nada mais demodé do que a palavra excluído. Nós temos que trabalhar para incluir a todos, né? Esse negócio de afastar, essa história de apartheid, essa história de diferença, é demodé, é sem graça, é cafona. A gente tem que incluir todo mundo. Quando a gente mostra a história da São Luís da Boa Sorte, a gente não divide. Isso aqui é do barão, isso aqui é do escravizado. Não. É um fato histórico, então a gente mostra tudo. A gente mostra a Casa Grande, a gente mostra a senzala e a gente conta a história. Mas conta a história baseada na verdade. Então, cara, o que eu falo é assim, venham viver a experiência. Porque conhecer a São Luís da Boa Sorte é viver uma experiência espetacular. Venham viver essa experiência. Entre um cafezinho e outro, venham para a gente. Venham conhecer a verdadeira história do Vale do Café. Venham ver de perto um casarão restaurado, preservado, uma capela do século XIX totalmente preservada, até com os ossinhos do barão lá enterrado. Venham ver uma senzala, venham ver o Museu do Café. Venham a Vassouras. Vassouras é parte da história deste país. O Vale do Café é parte da história deste país. Todo este povo desse Brasil inteiro deveria fazer as malinhas e dar um pulo no Vale do Café Fluminense, porque ali
se viveu o século XIX emancipador, o século XIX que cuidou da economia desse país. Esse país subsistiu por dinheiro que saiu de lá no século XIX. As fazendas estão lá preservadas, a história, a memória estão lá preservadas. Só falta você. Vem para o Vale. Então, gente, essa live, tanto quanto a de ontem, se nós pudéssemos ficar mais, meia hora, uma hora, nós ficaríamos. Porque o que está sendo tão enriquecedor, né? Mas o Júlio vai estar voltando aí em uma outra oportunidade. Né? Com certeza. Que ele esteja lá na fazenda, porque também lá a internet também não é muito boa, mas, de qualquer maneira, ele vai estar voltando conosco aí. A Pete também vai estar voltando no domingo. Com certeza. Às 18 horas. Próxima vez, tomara que não tenha mais pandemia, que eu e a Pete vamos dançar uma umbigada. O Jorge também, ele está falando que ele também. Né? Aqui. Então, eu quero muito agradecer a vocês. Eu vou deixar a Pete dar a última palavra, que é a palavra de fé. Ela já fez isso hoje. Né? Ela já deu um gás bastante aí nas pessoas. Mas eu quero agradecer muito a todos que estão aí nos assistindo. Né? O Torricelli aí representando a Secretaria de Turismo. Foi muito bom você ter aparecido. E todos os outros nossos agentes de viagem que estão sempre nos seguindo aí, dando um apoio enorme nas lives da Geoturismo, né? E eu quero convidar vocês para, na quinta-feira, assistir a live de Petrópolis, o Circuito Rural, né? O Caminhos do Brejal, e o Armazém Sustentável, que é uma empresa dentro do Brejal, né? Do Circuito Rural do Brejal, que é uma empresa maravilhosa de sustentabilidade. Ela vai vir aqui também falar do rural, disso que nós estamos falando agora, e de comida boa, né? Comida boa. A gente nem gosta. A gente está com um minutinho para você fechar a live. Pete? Vai, dona Pete. Fé, você disse tudo. O momento em que a gente está passando agora é um momento em que nós temos que pensar e ter muita fé. Fé na vida, fé no outro, fé em Deus, em todas as nossas ancestralidades. Axé, axé, meu bem. Axé, meu bem. E olha só, vou lembrar de ontem. Ubuntu. Né? Fé é o firme fundamento. Fé é tudo que a gente precisa para seguir em frente. Então, nós temos que estar, como ele falou, Ubuntu, de mãos dadas, né? E tendo grande fé, muito amor no coração, fé, olhando sempre para o alto, que é de onde nos vem o socorro sempre. E amando uns aos outros. Estamos juntos, com grande fé. Então, fé é a mensagem de hoje que nós precisamos ter sempre. Ubuntu para todos. Ubuntu. Muito obrigada a todos. E aguardamos o Gustavo na próxima quinta-feira, às 16 horas, gente, o horário. Na quinta-feira é mais cedo. Tá? E muito obrigado ao Júlio, ao Jorge, que não pôde falar, né? Aprenderam, né? De novo aí, deixaram o rapazinho sem falar. Mas obrigado por ele ter tentado várias vezes e pela participação novamente da Pete. E vocês querendo ouvi-la falar mais, no domingo, às 18 horas, nós estaremos aí. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Até mais. Muita axé.